A tua fome por Deus vai fazer você trabalhar para Deus de uma forma constante, a ponto de você ser cheio de Deus, de você transbordar da presença de Deus, porque todo aquele que é faminto por Deus, Deus sacia a sua fome, nenhuma doença chega até ele, e ele consegue fazer a obra de Deus, ser cheio do Espírito Santo e fazer a diferença nesse tempo. A fome natural é um instinto do homem. É um dos instintos mais poderosos que o ser humano tem. A fome é tão importante para nós, que se nós não tivéssemos esses instintos, nós não duraríamos uma semana na terra. A fome foi algo plantado por Deus dentro do ser humano, para que ele pudesse ser alimentado e saciado, para que ele pudesse crescer e para que ele pudesse ter saúde. A fome é tão maravilhosa que uma criança que nunca comeu, nunca fez nada, sai do ventre da mãe, começa a chorar, a mãe chega ao seu peito e ele começa a mamar como se soubesse fazer aquilo já. Por quê? Porque o instinto da fome está dentro do ser humano. O diabo, sabendo disso, tentou Eva, dizendo para ela: olha, este fruto é bom para comer, porque sabia que Eva tinha o instinto da fome. Eva foi tentada e tentou Adão, que por sua vez fez a humanidade cair, por um simples prato. Existe um homem na Bíblia que perdeu o direito da primogenitura e o direito da bênção patriarcal por causa de um prato de comida. Esaú estava tão faminto que trocou a bênção de Deus por um prato de comida. Como se não bastasse, ainda hoje em dia muita gente perde a bênção de Deus por um prato qualquer. A fome é tão tremenda que Satanás tentou tentar a Jesus pela fome. Quando Jesus estava jejuando, ele chega para Jesus e diz: você tem fome, você está jejuando, transforme esta pedra em pão. Mas Jesus era cheio da fome de Deus e respondeu com a palavra dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Estamos falando de fome natural, mas o assunto de hoje não é a sua fome natural, porque talvez você já esteja pensando: eu vou sair daqui e vou naquela churrasqueira, vou naquele lanche, eu vou comer. Tem muita, os irmãos começou a dar glória já ali, porque os irmãos são famintos. Tem um povo, irmão, que não se embriaga, mas come pra caramba, é o crente. Eu também gosto de comer, irmãos. Eu estou em Portugal, a terra de comida boa. Ô terra de comida boa, irmão. Tudo que você come é bom, tudo que você come é apetitoso. Aqui igual, eu estou sendo tratado como rei. Eles me levam numa churrascaria, me levam comer um camarão, e eu falo: meu Deus, eu nem mereço tanto. Eu falei para minha esposa, fiz uma promessa: eu vou emagrecer 5 quilos lá no Brasil, e eu não vou conseguir cumprir a promessa para minha esposa. A culpa é dos irmãos. Eu entrei tanto na presença de Deus aqui que esqueci até de me apresentar direito. Eu sou Eduardo Góes, sou pastor em Portugal há 15 anos, sou pastor há mais de 20 anos, sou casado com a mulher mais linda de todo mundo, o nome dela é Jussara. E eu não estou falando porque, pastor, todo homem acha a mulher bonita. Não, a minha é muito bonita mesmo. 1,78 m, loira, linda, era modelo. Você está pensando que eu não merecia isso, né? Mas Deus é bom comigo. Se você conhecer ela, você vai falar: realmente, pastor, Deus é na sua vida. Nós temos 3 filhos. O Carlos Eduardo tem 20 anos. Está em treinamento na Jocum porque ele escolheu. Já foi visitar uma tribo de índio. Ficou lá alguns dias, já disse que queria morar lá para traduzir a Bíblia para eles. Eu falei: meu filho, tenha calma.
Agora está no segundo treinamento e ele vai ser enviado para a Índia por 2 meses em treinamento. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Tem o meu segundo filho, chama-se Davi Baruch. É o hacker do papai, mexe em 3 computadores ao mesmo tempo e no celular. E ele só tem 2 mãos. Como é possível? Tenho também a minha pequena Isa, a minha empresária. A Isa ganhou uma canetinha, foi na escola e começou a fazer tatuagem e cobrar 50 cêntimos de cada criança. Voltou com 14 euros para casa e com uma dívida que uma amiga tinha com ela de 7 euros. Eu falei, isso filha, mas na escola é proibido, o pai vai receber uma carta, então não pode fazer. Tomei a caneta dela. Aí ela pegou elástico colorido, fez pulseira, e na porta da igreja ela chegava para as irmãs, para você. E a irmã, ai que lindo, obrigada. Ela falava 1 euro, 17 euros num dia. Eu falei, essa minha filha é uma empresária tremenda. Aliás, eu vim aqui, pastor Júnior, no Brasil, né, porque eu abri uma empresa que ajuda brasileiros a comprar casa em Portugal. Inclusive eu vou vender uma casa para o senhor, se o senhor não sabia, tá bom? Nós financiamos até 70%, com 3% só de juros. Que coisa linda. Aí a pessoa não tem dinheiro para dar a entrada dos 30%, a gente financia no Brasil os 30%. Você tem uma casa 100% financiada, e lá em Portugal a gente rentabiliza a tua casa para que você tenha lucro. Propagandas à parte, voltamos à palavra. A fome, meu amado, ela é necessária para a vida. Imagine só se eu não tivesse fome, já estava doente. Quando você fica doente, qual é a primeira coisa que some da sua vida? A fome. Quando você vê um homem do meu tamanho dizer, eu estou sem fome, minha esposa pergunta, você está doente? Você está bem? O que se passa? Alguma coisa. E ela fica investigando, porque ela pensa que se eu não tenho fome, alguma coisa está errada. Se você diz, eu não tenho fome, significa que algum tipo de situação ruim te acerca. E por causa dessa situação, a primeira coisa que vai embora é a fome. Engraçado que um dos sintomas da nossa frieza espiritual é que a fome por Deus vai embora no primeiro minuto em que o pecado chega e nós abraçamos Ele. Ou que simplesmente nós deixamos de buscar a Deus por algum motivo. Eu buscava a Deus 3 horas por dia, lia a palavra, diminuí meia hora, diminuí 1 hora, diminuí 1h30, daqui a pouco eu estou sem fome nenhuma por Deus. Mas esta não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que você seja faminto, sedento pela presença dEle. A Bíblia vai dizer que se você tiver fome, Ele quer saciar a sua fome, meu amado. A Bíblia diz que Ele é o pão da vida, que desce dos céus. Ele é o maná que era entregue no deserto para alimentar o povo. Nós chamamos de Betel, a casa do pão, porque o Senhor tem pão fresco para você todos os dias. Mas existem doenças que atingem a nossa vida, como anemia, bulimia, anorexia, doenças ligadas à fome. Quando uma anemia chega, a pessoa simplesmente para de ter prazer em comer. Aquilo muda de estágio, vira uma leucopenia. Aquilo avança e vira uma leucemia. E aquilo pode matar a pessoa. Tudo porque a pessoa deixou de comer. Acredite, meu irmão, quando você tem fome, você também tem desejo. Quando você tem desejo, você tem prazer. Mas quando você não tem mais fome, você perde o desejo e o prazer. É assim na nossa vida espiritual. Quando eu deixo de ter fome pelas coisas de Deus, eu passo a não ter mais desejo pelas coisas de Deus. Consequentemente, eu paro de ter prazer na presença de Deus. Hoje nós vivemos um cristianismo quase que de sobrevivência em muitos lugares. Eu vejo pessoas que amam a Deus, mas que estão se envolvendo num sistema de sobrevivência. Só me alimento no domingo,
Alguém aqui consegue? Só se você for muito crente, ficar de jejum a semana toda e só se alimentar no domingo. Se você não se alimentar todos os dias da presença do Senhor, é um sinal de que você está fraquejando. A tendência é que você morra ou fique doente espiritual. Mas hoje eu venho como profeta de Deus dizendo que o Senhor vai saciar você, porque Salmo 107 verso 9 diz: porque Ele sacia o sedento e satisfaz aquele que é faminto. Salmo 119 diz assim: a minha alma consome-se de perene desejo pelas tuas ordenanças. Mateus 5,6 diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Provérbios 16, 26 diz que a fome do trabalhador faz ele trabalhar. A tua fome por Deus vai fazer você trabalhar para Deus de uma forma constante, a ponto de você ser cheio de Deus, de você transbordar da presença de Deus, porque todo aquele que é faminto por Deus, Deus sacia a sua fome, nenhuma doença chega até ele, e ele consegue fazer a obra de Deus, ser cheio do Espírito Santo e fazer a diferença nesse tempo. Quem tem fome tem ousadia. Ousadia. Já viu um crente ousado? O crente ousado é assim, meu amado. Ele é faminto por Deus. Tudo que ele faz, ele é extremista. Ele quer fazer mais, ele quer orar mais. Quando o pastor convoca o jejum de 21 dias, ele fala: eu vou fazer 40, porque ele está faminto por Deus. Meu amado, hoje o Senhor vai te dar ousadia, e você vai ser faminto por Deus. Eu lembro do ano de 2019, eu estava com negócios no shopping center da minha cidade. No mês de setembro, Deus disse assim para mim: eu tinha um quiosque de semijoias, um quiosque que alugava carrinhos para criança, um quiosque que vendia bolsa e bijuteria para mulheres, tudo voltado mais para as mulheres, né? Que elas é que compram. Então, meu amado, eu com aqueles negócios dando dinheiro, setembro é verão, cheio de turista, minha cidade fica com 400 mil habitantes, só mora 60 mil. Turismo assim, ó, só ingleses com dinheiro, e eu vendendo. Deus olha para mim e fala assim, eu tomando café: Deus, um pensamento: 2020 você não pode ter negócio. Eu falei: está errado. Voltei para um dos quiosques e insistiu aquele pensamento: 2020 você não poderá ter negócio. Eu falei: se é Deus, eu vou vender esse negócio esta semana, sem fazer publicidade. Acredite, meus irmãos, no mesmo dia uma pessoa perguntou como ia o negócio. Eu disse que ia bem, mas queria vender. Ela disse: você quer vender? Eu quero comprar. Então quanto é que é? E eu não sabia nem dizer o quanto era. Naquele dia eu fechei o negócio, trabalhei o resto do mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, já não tinha negócio. Quando entrou 2020, em março, eu entendi o que Deus estava fazendo. O shopping fechou, tudo fechou. E se eu estivesse com o quiosque, eu teria um grande prejuízo. Mas aquele que tem fome de Deus tem que ser ousado em ouvir a voz de Deus, para que seja direcionado pelo Espírito e não tenha prejuízo na sua vida. Aquele que tem fome de Deus também tem coragem, porque a fome dá sustância para você ter coragem. Então você fica corajoso. Mas já viu uma pessoa que não come? Ele não tem coragem nem para levantar da cama. Levanta, filho. E o filho está assim, ó. Ai, só come miojo. Ai, mãe, faz o miojo. Meu irmão entrou nessa. Com 16 anos teve uma doença chamada leucopenia, que é um estágio avançado de anemia, porque só comia miojo. Meu amado, chegou o tempo de você comer a comida que vem do céu, e não é miojo. É coisa com substância, é coisa que te anima, é coisa que dá coragem para você. Quem tem fome, além de ousadia, coragem, também tem convicção. Todo crente faminto por Deus, você vê quando ele fala: ah, não tá bom, vai ficar é bom, irmãos, agora é que vai dar. O povo diz: olha a crise, você diz: que crise, irmão? Eu tenho Cristo. Olha a política, você fala: para com isso, irmão, essa é a época que eu vou prosperar mais. Ele é convicto.